Hoje, a gente vai mergulhar numa tese, no mínimo, provocadora. Ela vem do livro Cocaína Vermelha, de Joseph Douglas. A obra traz uma visão completamente diferente sobre a origem do tráfico de drogas global, sugerindo que ele não é só um crime, mas uma arma de guerra. É uma teoria bem controversa, vale dizer, mas que força a gente a olhar para um problema antigo de um jeito totalmente novo. Vamos entender essa história. E para começar, olha só essa citação que o livro atribui a Nikita Khrushchev. Ela é basicamente a premissa de tudo. De repente, a questão das drogas deixa de ser só um caso de polícia e vira, segundo o autor, uma ferramenta de guerra política. Então, a ideia central do livro é essa. A epidemia de drogas que a gente conhece não aconteceu por acaso, não foi só o mercado. Teria sido, na verdade, uma ofensiva estratégica muito bem planejada para enfraquecer o Ocidente por dentro. Para ficar bem claro, a gente tem aqui duas visões. De um lado, a narrativa que todo mundo conhece. O tráfico é sobre lucro, movido por cartéis que querem ficar ricos. Do outro, a tese de cocaína vermelha. A motivação principal seria estratégica. A ideia não era só ganhar dinheiro, mas sim desmoralizar e bagunçar a política do Ocidente. Ok, mas de onde o autor tira isso? Vamos ver agora como essa suposta ofensiva das drogas teria começado e se desenvolveu ao longo do tempo. O livro traça uma linha do tempo que começa lá na China dos anos 50, onde as drogas seriam usadas para enfraquecer a oposição. Depois, a tese pula para 1962, quando a União Soviética teria, digamos, oficializado a tática. E, em 1964, a estratégia teria ficado ainda mais sofisticada, incluindo até propaganda para despistar. E essa citação aqui, atribuída ao então premier chinês Zhou Enlai, é usada para mostrar como a estratégia seria deliberada e com um alvo bem claro. Segundo a obra, o foco eram especificamente os militares americanos. Certo, o plano existia, segundo o autor. Mas como colocar algo dessa magnitude em prática? O livro descreve uma rede global super complexa que seria coordenada pelos serviços de inteligência do bloco comunista. E a coisa fica ainda mais intrincada. O livro detalha o que seria uma estratégia soviética para a Revolução Global em 5 passos. O que chama atenção aqui é o passo 3, armar o tráfico internacional de drogas. Repara que ele não aparece como algo isolado, mas sim como uma peça central de um plano muito, muito maior. E quem seriam os jogadores nesse tabuleiro? De acordo com a fonte, Cuba seria o centro de tudo na América Latina. Enquanto isso, países do leste europeu, como Tchecoslováquia, Bulgária e Alemanha Oriental, tinham papéis bem específicos, cuidando da logística, produção e distribuição. Agora a gente entra numa das alegações mais fortes do livro. A de que o Ocidente não só não percebeu essa ameaça, como teria de propósito ignorado as evidências que apareciam. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. Se uma operação desse tamanho estava acontecendo debaixo do nariz de todo mundo, como é que as agências de inteligência do Ocidente não viram? O livro oferece uma explicação bem perturbadora para isso. A resposta, segundo a obra, seria conveniência política. A busca pela detente, que era aquele alívio nas tensões com a União Soviética, teria sido a grande prioridade. Qualquer informação que pudesse atrapalhar esse processo, como uma guerra de drogas patrocinada por eles, era simplesmente jogada para debaixo do tapete. E a grande testemunha-chave do livro é o general Jiang Zemin. Por ser um desertor de alto escalão do bloco soviético, ele teria chegado no Ocidente com todos os detalhes da operação. O problema? Seus alertas teriam sido, em grande parte, ignorados. E talvez esse seja o exemplo mais direto dessa suposta sabotagem. O autor afirma que a própria Casa Branca teria mandado parar os interrogatórios de Cessna. Na prática, isso significaria silenciar a fonte mais importante sobre o assunto. 45%. Guarda esse número. O que será que ele significa? Segundo o livro, ele mostra o tamanho da cumplicidade financeira que teria tornado tudo isso possível. E aqui está a explicação. Essa seria a porcentagem de bancos nos Estados Unidos e no Canadá que, segundo um conselheiro soviético citado no livro, já estariam comprometidos lá em 1963. A tese é que uma corrupção generalizada no sistema financeiro foi a engrenagem que permitiu lavar todo o dinheiro da operação. Bom, estamos chegando ao fim da nossa análise e o cenário que o livro pinta é bem sombrio, né? Ele sugere que talvez a famosa guerra às drogas tenha partido de premissas totalmente equivocadas.
Em resumo, a conclusão da obra é que o problema das drogas se arrastou e cresceu não só por ser um negócio lucrativo, mas porque seria uma operação estratégica com proteção política. Proteção tanto de quem a criou, quanto, sem querer, daqueles no Ocidente que escolheram olhar para o outro lado. E, no fim das contas, a gente fica com essa pulga atrás da orelha. É fundamental repetir que a tese de cocaína vermelha é extremamente controversa e não é um consenso entre os historiadores, longe disso. Mas, concordando ou não, ela nos obriga a fazer uma pergunta bem desconfortável. E se a batalha contra as drogas, que já dura décadas, foi travada só contra os sintomas, os cartéis, os traficantes, enquanto o verdadeiro arquiteto da crise ficou o tempo todo nas sombras?